Esse vídeo tem como objetivo ensinar vocês a adicionarem bordas a uma tabela. Antes de partirmos para o exemplo específico, passar alguns conceitos aqui em uma planilha em branco. Então, para você adicionar borda, a primeira coisa que você vai precisar fazer é selecionar aquele teu conjunto de dados onde você deseja colocar as bordas. Nós temos acesso às bordas diretamente aqui no nosso menu. Então, aqui em fonte tem as bordas. Aqui nós podemos definir, queremos todas as bordas. Então, ele vai colocar tanto as bordas externas quanto as linhas internas de separação aqui da nossa tabela. Nós temos aqui selecionar daí separadamente. Eu quero apenas a borda superior e apenas a borda direita, por exemplo. Então, ele vai colocar aqui apenas duas bordas. Então, dependendo do seu objetivo, você pode estar selecionando diversos formatos aqui para a sua borda. Outra coisa que nós temos é uma borda diferenciada. Então, muitas vezes você pode ter aqui a tua borda interna separada com as divisões, mas você quer dar um efeito maior, né, para as bordas externas. Então, você pode aqui colocar as bordas externas um pouco mais espessas, né? Então, você pode estar fazendo esses formatos. Além de eu ter o acesso diretamente aqui, se eu clicar aqui para expansão, ele abre aqui uma tela, uma janela com dados também referente à formatação da borda. Então, aqui em borda, eu posso estar vindo aqui e aqui ele já me dá uma ideia mais visual de como eu vou estar construindo, né? Então, eu quero a borda inferior, não quero uma outra, né? Então, conforme eu vou marcando aqui, ele vai dando uma visão geral de como vai ficar a sua borda lá no final. Aqui dentro também eu posso, por exemplo, definir o formato dessa minha borda. Eu quero linhas pontilhadas, eu quero uma linha um pouco mais escura. Eu posso também definir aqui as cores que essa minha borda terá. Né? Então, definindo aqui as cores, dou um OK. Então, notem aqui, ele já colocou aquelas bordas que eu defini com aquelas cores naquele determinado formato. Então, olha, você pode ter uma borda de uma cor, uma linha de outra. Então, tudo isso você pode estar definindo aqui nessa etapa, né? Vamos colocar aqui um azul para a borda interna. Então, ficou apenas o azul na borda interna. Vamos colocar aqui um vermelho para a borda esquerda e para a borda direita. OK. Então, ele mudou as cores, né? O interno ele mudou para o azul, manteve verde e manteve o vermelho aqui neste caso aqui. Clicando aqui no ícone, nós temos acesso então a esses formatos aqui também. Colocar uma borda, por exemplo, inferior dupla, espessa. E nós temos também a opção aqui de colocar a cor das linhas ou o estilo daquela linha, né? Se vai ser pontilhada, vai ser inteira ou não. E tem a opção aqui também de apagar essas bordas. Quando clica em mais bordas, ele abre aquela mesma janela onde tem os formatos que é acessível aqui através deste ícone no lado inferior direito da nossa barra de ferramentas. Dito isso, nós temos então aqui a nossa tabela que nós precisamos dar um formato com as bordas, né? Então, eu vou selecionar esse meu conjunto de dados. Eu posso selecionar clicando e arrastando o mouse. Depois eu solto o botão esquerdo do mouse, ele mantém a seleção. Neste caso, ele fará as bordas apenas aqui neste conjunto de dados. Outra forma é você utilizar o seu teclado, Shift, Ctrl, setinha para o lado. Ele vai até a última coluna
eu mantenho o Shift e o Ctrl selecionado, ainda a setinha para baixo. Ele vai me selecionar a tabela como um todo, apenas aquele conjunto de células que tem dados realmente. Uma vez feito a seleção, daí sim eu posso dar aqui o formato que eu desejo. Eu quero aqui bordas para todas elas. Aqui apenas na primeira linha, no meu cabeçalho, então vou selecionar apenas o cabeçalho. Eu vou dar aqui um efeito com bordas com linhas mais espessas. A última linha aqui, eu vou dar um formato diferente também. Vou colocar aqui com uma borda inferior dupla. Então, notem aqui, ó, nós temos aqui a nossa tabela já formatada. Apenas uma curiosidade, para quem vai fazer algum trabalho, para quem vai fazer trabalho seguindo as normas da ABNT, existe uma diferença entre tabela e quadro. O quadro é quando nós temos dados que normalmente não são dados numéricos e ele vai ter a borda sempre fechando nas laterais, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Já uma tabela é quando eu tenho dados numéricos, então neste caso eu vou ter apenas bordas no lado internas e eu não vou ter bordas nas laterais. Então, para remover uma borda aqui da lateral, eu posso selecionar aquelas células adjacentes, nesse caso, células adjacentes à esquerda, e daí eu venho aqui e dou um sem bordas. Então, neste caso aqui, eu tenho uma tabela e isso daqui um quadro. Isso é mais para efeitos lá de ABNT, vocês podem se aprofundar um pouco mais em ABNT e ver a diferença, né, entre esses dois formatos. Normalmente a gente sempre fala em tabela, mas há essa pequena diferença quando nós estamos trabalhando, ou quando nós estamos fazendo aí um trabalho acadêmico.